E aí, pessoal, vamos começar mais uma análise estratégica, dessa vez baseada no material fantástico do professor Dr. Marcelo Lessa, do projeto Alero Turbo. Hoje o mergulho é profundo, viu? A gente vai desvendar um tema que é, assim, decisivo para a aprovação na Alero: negócio jurídico, seus defeitos e invalidades. É exatamente aqui que a banca examinadora gosta de preparar aquelas questões mais cabeludas. Olha só, a nossa base é o caderno 16. E o nosso objetivo aqui é bem claro: pegar esse conteúdo que é denso e transformar numa ferramenta de alta precisão para a hora da prova. O foco é total nas armadilhas, naquelas pegadinhas que a FGV adora colocar. Então, não pense nisso como uma aula tradicional, não. Pense como se fosse um briefing antes de uma missão importante. Bora afiar essa ferramenta. A pergunta é essa, bem direta, porque o desafio também é. A FGV é famosa por isso, né? Ela cria questões que não testam só o que se sabe da lei, mas a atenção aos mínimos detalhes. Aqueles detalhes que separam quem passa de quem fica para a próxima. E é justamente aí que a gente vai mirar hoje. Para começar, a gente precisa de um mapa para não se perder na análise de um negócio jurídico. E o professor Lessa nos dá a ferramenta perfeita para isso: a famosa escada pontiana. Dominar essa estrutura, gente, é o primeiríssimo passo para não cair em armadilha. Ela organiza o raciocínio e evita que a gente confunda os diferentes níveis de análise de um ato. É fundamental. Pensa assim, a escada tem 3 degraus, são 3 planos de análise. O primeiro é o plano da existência. A pergunta aqui é a mais básica de todas. Esse negócio jurídico sequer chegou a nascer? A gente só verifica os elementos mínimos, os pressupostos. Imagina que alguém pega a mão de outra pessoa à força para assinar um contrato. Faltou vontade, certo? O negócio é inexistente, nem nasceu. Subindo, a gente chega no plano da validade. Ok, o negócio existe, mas ele é válido, segundo a lei? É aqui que entram os requisitos do artigo 104 do Código Civil. Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita. É nesse degrau que moram as nulidades. E lá no topo, o plano da eficácia. O negócio existe, é válido, mas já está produzindo efeitos? É aqui que entram as condições, os termos, os encargos. Agora, o alerta estratégico. A FGV adora, mas adora mesmo criar um problema lá no degrau da validade e colocar alternativas que falam sobre o degrau da eficácia. Ela mistura os planos só para testar se o pensamento está organizado. Fica de olho nisso. Com a escada pontiana bem clara na mente, vamos para as rachaduras, para os defeitos que podem invalidar um negócio. Eles se dividem em 2 grupões: os vícios de consentimento, que atacam a vontade de uma das partes, e os vícios sociais, que, bem, eles não necessariamente viciam a vontade, mas vão contra a boa-fé de terceiros ou a ordem social. É na confusão entre esses dois que a banca costuma atacar. E aqui está um clássico da FGV, uma confusão que eles amam explorar. Estado de perigo versus lesão. Os dois envolvem uma obrigação meio absurda, desproporcional. Mas a motivação por trás é que muda tudo. No estado de perigo, a palavra-chave é salvar-se ou salvar alguém da família de um dano grave. Pensa num hospital que cobra uma fortuna por uma cirurgia de emergência. E o ponto crucial: a outra parte precisa saber da situação e se aproveitar dela. Já na lesão, o foco é a necessidade premente, quase sempre econômica, ou a inexperiência. E o mais importante, que a FGV sabe que a gente esquece, é que a lesão não exige o dolo de aproveitamento. A desproporção e a necessidade ou inexperiência já bastam. A armadilha da banca é simples, mas fatal. Ela vai dizer que a lesão exige dolo, ou que o estado de perigo vem de uma necessidade econômica. Eles trocam os requisitos para derrubar a questão. Agora, vamos para um vício social, a simulação. O conceito é bem direto, na verdade. É uma declaração enganosa da vontade, é um conluio. As duas partes combinam criar uma aparência para enganar terceiros ou a lei. Basicamente, elas fingem um negócio que não querem ou querem um negócio diferente daquele que estão mostrando. E agora, atenção máxima. Essa informação vale ouro na prova. É o ponto mais estratégico sobre defeitos, sem dúvida. De todos os vícios, a simulação é o único, vou repetir, o único que gera nulidade absoluta. E por quê? Porque ela ataca de frente a segurança jurídica, a ordem pública. Todos os outros, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e até a fraude contra credores, todos eles geram apenas anulabilidade. Se a questão descrever um cenário de conluio, de mentira combinada, e perguntar a consequência, a resposta é sempre, invariavelmente, nulidade absoluta. E isso tem que estar tatuado na mente. Saber a diferença entre um ato nulo e um anulável é uma fonte de erro constante em prosas. A FGV sabe muito bem disso e explora as consequências de cada um. Então vamos organizar isso de uma vez por todas com um guia comparativo bem direto. Vamos dissecar essa tabela.
O negócio nulo, por ofender a ordem pública, é como se ele nunca tivesse existido. Por isso, o efeito da declaração de nulidade é ex tunc, ou seja, retroage, volta lá na data da criação e desfaz tudo. Ele é um doente terminal, não dá para consertar, não dá para validar. E por ser uma questão de ordem pública, o juiz tem que reconhecer de ofício. Já o negócio anulável, ele ofende o interesse particular. Por isso os efeitos são ex nunc, valem até o momento em que a anulação é decretada. Ele pode ser salvo, pode ser validado pela parte prejudicada, mas atenção, a parte tem um prazo decadencial, geralmente de 4 anos, para agir, e o juiz só mexe se for provocado. A armadilha da FGV? Misturar essas colunas. Vão dizer que um negócio nulo por simulação prescreve, ou que o juiz pode anular de ofício um negócio feito por erro ou dolo. Avançando no nosso mapa, chegamos num tópico bem traiçoeiro: o tempo. Como diz o ditado, o direito não socorre aos que dormem. Prescrição e decadência são os institutos que colocam essa ideia em prática e a FGV usa e abusa deles para testar o conhecimento das regras e principalmente das exceções. A diferença central é a seguinte: a prescrição atinge a pretensão, que é o poder de exigir que alguém cumpra uma obrigação. O direito em si continua lá, existindo, mas não dá mais para exigir na justiça. Já a decadência é mais radical. Ela atinge o próprio direito potestativo. Aquele poder de criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica por um ato de vontade, sabe? Como o direito de anular um contrato. O ponto estratégico para a prova: a prescrição pode ser suspensa e interrompida. A decadência, como regra, não pode. E é exatamente nas exceções a essa regra e nas causas de interrupção que a FGV concentra as questões mais difíceis. Ok, com a teoria bem consolidada, vamos para o campo de batalha. É hora de aplicar todo esse conhecimento estratégico para resolver questões no estilo exato do que vai aparecer na prova da Alero. Vamos entrar na mente do examinador e dissecar a lógica da banca. Primeira questão na tela, muita atenção no enunciado, porque ele traz duas situações diferentes acontecendo ao mesmo tempo. A gente precisa analisar cada uma delas separado, aplicando a teoria que acabamos de ver para identificar os defeitos certinhos. Pensem nos requisitos de cada vício. A resposta certa é a alternativa B. Mas o mais importante aqui não é só saber a resposta, é entender por que essa é a única correta e por que as outras são armadilhas. Vamos lá. A chave da resposta está aqui. A arma na cabeça é coação moral, a vis compulsiva. A vontade do Carlos não foi eliminada, ela foi viciada. Ele escolheu assinar para não morrer, percebe? Isso torna o negócio anulável. Se o agressor tivesse pego a mão dele à força, aí seria a coação física, vis absoluta. E o negócio seria inexistente, por falta de vontade. Já na segunda parte, é um caso clássico de estado de perigo, risco de dano grave para a família e uma obrigação absurda assumida para se salvar. A banca tentaria confundir com lesão, mas a gente já viu que a lesão não envolve risco à vida. Próxima questão. Um cenário clássico: o devedor se desfazendo do patrimônio para fugir dos credores. É um vício social, mas a gente precisa identificar qual deles, a ação correta para combater e o prazo para isso. A FGV adora questões assim que misturam direito material e processual. A alternativa correta é a A. Vamos agora analisar os 3 pedacinhos da resposta para ter certeza da escolha e eliminar de vez as outras opções. O erro comum aqui é confundir fraude contra credores com simulação ou com fraude de execução. Não é simulação porque a venda realmente aconteceu, mesmo que por um preço baixo. O negócio foi real. E não é fraude de execução, porque o enunciado não fala de nenhum processo judicial já correndo contra o José. Então, o enquadramento perfeito é fraude contra credores, que exige o eventus dani, o prejuízo ao credor, e o consilium fraudis, a intenção de fraudar. A anulação disso se busca pela ação pauliana com prazo decadencial de 4 anos. Fechou? Nossa última questão de treinamento. O foco aqui é um acordo de fachada, uma mentira combinada entre as partes para enganar o fisco. Qual a consequência jurídica para esse negócio que só existe na aparência? A resposta correta é a D. O negócio é nulo por simulação absoluta. Vamos entender a lógica por trás, que nos leva de volta a um dos pontos mais importantes dessa nossa análise. A essência da simulação está toda aqui. O problema central é o acordo dos dois para enganar. É diferente do dolo, onde uma parte engana a outra. Na simulação, as duas mentem juntas. Nesse caso, elas criaram a aparência de uma venda, mas na verdade não queriam negócio nenhum. Isso é simulação absoluta. Se elas quisessem um negócio, tipo uma doação, mas fingissem outro, uma venda, seria simulação relativa. Em qualquer um dos casos, como a gente já viu, a consequência dessa mentira compartilhada é a mais grave de todas, a nulidade absoluta do ato.
Para fechar, um resumo de ouro, bem rápido e direto. A escada pontiana é o seu mapa mental. Simulação é o único defeito que causa nulidade absoluta, porque é uma afronta à ordem pública. Fraude contra credores é anulável prazo de 4 anos. Coação moral vicia a vontade e anula. Coação física elimina a vontade e torna o ato inexistente. E por fim, prescrição atinge a pretensão, a cobrança. Decadência atinge o próprio direito. Foquem nesses pontos. É aqui que a FGV vai testar o conhecimento de vocês. E para encerrar, uma mensagem do professor Marcelo Lessa que resume perfeitamente essa jornada. O esforço dedicado agora é à semente. A aprovação, a nomeação, essa é a colheita inevitável desse plantio. Mantenha o foco, a disciplina. A gente se vê na próxima análise estratégica.